Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá, falando com vocês algumas coisas muito interessantes aqui. Lembrando que qualquer barulho de fundo, graças a Deus, é uma casa com criança e em breve duas crianças. Então, sabe como é que é, né? Eu aqui não vou reclamar de barulhos de criança numa casa. Bom, dito isso, vamos lá, né? O cenário ainda não é o jeito que eu queria, mas as coisas vão se acertar. O importante é que estamos em um excelente momento do Bitcoin. Você vai entender o porquê. Eu tinha falado com vocês semana passada dessa possibilidade de queda. O Bitcoin aqui na zona já estava num pré-cenário de queda, né, ensaiando uma subidinha aqui, mas eu disse que a gente poderia ter uma possibilidade de queda, certo? Inclusive eu poderia ter até traçado melhor essa bandeira, né? Se eu tivesse traçado desse ponto aqui, ela teria batido perfeitamente. Eu tracei mais de lá de cima, então a gente ainda não confirmou a bandeira como um todo, mas para quem opta por um trade a curto prazo, ela chegou bem perto, né? Eu tinha traçado ali perto de 50 mil, ela chegou perto de 60 mil. Ela confirmou a bandeira a partir desse último topo aqui, tá bom? De qualquer forma, a queda aconteceu, né? A queda aconteceu de um jeito que a gente já estava esperando. Inclusive, deixa eu fazer uma coisa aqui. Se a gente pegar o fundo do último ciclo, foi aqui, né? Região dos. Isso. Vou fazer uma coisinha rápida aqui. Pegar aqui. Deu para ver que minha precisão para essas coisas continua tenebrosa. Mas enfim. E a gente chegou a romper 0,5. Agora está buscando a 768. 768 é a zona dos 40 mil dólares. Acho difícil, mas não impossível. Por que acho difícil, mas não impossível? Vamos lá, que é o ponto da análise de hoje. A gente precisa observar esse ponto aqui. Opa, perdão, era lá embaixo que eu tinha que traçar. Esse ponto aqui, certo? Observa como, olhando o ciclo anterior, a gente teve um cenário parecidíssimo. A gente veio, tá, dentro de um cenário de queda, inclusive o cenário de queda foi muito semelhante a uma bandeira gráfica. Só que nessa bandeira gráfica a gente entra na zona, olha lá embaixo, olha lá embaixo aqui, ó, esse ponto aqui. Observa como a gente entrou na zona de sobrevenda do RSI quando o gráfico estava próximo à zona de 18 mil. Da zona de 18 mil, que foi aproximadamente em junho, a gente só voltou a subir, a gente teve uma evidência clara de alta, lembrando, fundo em junho. A gente só teve uma evidência clara de alta em fevereiro do ano posterior. Dúvidas? Junho de 2022, formamos a entrada no RSI, na zona de sobrevenda, beleza? Evidência clara de alta. O que é uma evidência clara de alta, Felipe? Um topo, perdão, fundo ascendente em relação ao fundo anterior, certo? Que foi a única vez que ocorreu isso, só foi em março de 2023. Muito tempo andando de lado. E esse, para mim, é o próximo passo do Bitcoin. Lembrando que ele formou o fundo, tá? Em entrada no RSI em junho, depois ele andou um pouco mais para baixo, buscou ali 2 mil dólares abaixo, mais aproximadamente, bem próximo da região de 15 mil e meio, e depois estourou para cima, certo? Por que eu estou falando isso para você? Quando eu falo dos 13 meses, os 13 meses compõem desde o topo até a formação do fundo total. Só que as evidências de fundo começam a ocorrer antes, certo? E nós estamos passando pela mesma situação agora. Observa como entramos no RSI. Deixa eu lembrar para vocês que o gráfico só entra uma vez no RSI, na zona de sobrevenda, por ciclo. Uma única vez. Ele não passeia lá embaixo várias vezes durante o ciclo. Lembrando, isso ocorreu 3 vezes. Não é uma garantia que vai ocorrer uma quarta, mas a gente se baseia nisso. Até que esse padrão seja quebrado, é nesse padrão que a gente vai trabalhar. Entendeu? O dia que ele não funcionar mais, aí a gente busca um outro padrão, porque, bom,
funciona assim. Mas se deu certo até agora, por 2 ciclos a gente conseguiu acumular bastante dinheiro fazendo isso, não tem por que a gente mudar o time, né. Então, dito isso, qual é a ideia do Bitcoin a partir de agora? Ele tem desse ponto aqui até final do ano, agosto ou setembro, para andar de lado. É o que eu espero do Bitcoin. Ah, é uma eventual subida, talvez, aqui, buscando o fundo anterior na região de 80 mil, dando trades em sequência, volta, anda de lado e sobe, faz um ombro, cabeça, ombro minúsculo aqui e tudo mais. É o que eu espero para o Bitcoin agora. Mas por que que eu já comecei a montar minhas posições de leve, em 60 mil dólares, né? Próximo aqui à zona de 65, 64 foi onde eu fiz as minhas primeiras compras. Por quê? Entramos na zona do RSI de sobrecoenda. Então, se isso só acontece uma vez por ciclo, eu não vou ficar de fora, entendeu? Porque a gente já viu esse filme. Então, qual é a ideia? Compramos um pouquinho. Se o Bitcoin buscar até a zona de 50 mil, compramos mais um pouquinho. Se buscar até a zona de 40 mil, compramos mais um pouquinho. Por quê, Felipe? Porque o objetivo é vê-lo subir acima de 100 mil. Então, já temos lucro aí, entendeu? Se o ciclo anterior chegamos à zona dos 130, vai saber onde o próximo ciclo vai chegar, entendeu? Lembrando que a gente sabe que isso um dia vai ter fim. Um dia o Bitcoin ele vai chegar numa estabilização de preço e todo esse cenário que a gente trabalha hoje já não vai ser mais aplicável. Mas até que isso ocorra, a gente vai fazer dinheiro. Esse é o ponto aqui. Ser realista com a possibilidade de que isso vai ter fim, mas também ser esperançoso que enquanto não tem fim, a gente vai aproveitando, tá? Então o cenário de bandeira terminou aqui, como a gente tinha falado semana passada, certo? Uma boa leitura. Fizemos esse cenário, entramos no RSI, já começa a dar boas esperanças de que, bom, existe algo a ser formado aí, beleza? E a gente começa a observar. Ah, Felipe, então você acha que eu devo dar all-in agora? De forma alguma. São compras bem espaçadas, bem tranquilas, entendeu? Se quiser pegar 10% da sua renda só para não ficar de fora já é alguma coisa, entendeu? Mas é coisa bem leve. A gente tem até o final do ano para o Bitcoin continuar caindo e andando de lado. Esse é o ponto, não se esqueça disso. A nossa previsão cíclica temporal nos coloca em julho, agosto, para a gente poder trabalhar essa possibilidade de queda. Então ninguém está com pressa de encher carteira agora. A gente está um passinho de cada vez, certo? Mas deu uma boa oportunidade de compra, por que não, né? O diário, embora não vá me atentar tanto a analisar ele, deixou uma bela de uma pernada também. É bom para quem opera swing trade, porque a ideia aqui, olhando o quanto que o gráfico não só deixou uma pernada boa de volume rompendo as médias, mas também eh, deixou um RSI bem forte, é que ele busque sim, pelo menos até aqui a região do topo anterior, tá? Pelo menos para fazer um reteste aí confirma porque o gráfico ele não cai em linha reta, ele vai caindo em ondas, observa, fez um fundo, fez um topo descendente, queda, de repente ele faz o topo descendente, queda mais um pouquinho. Aí quando ele parar de fazer topos descendentes e começar a fazer topos de lado, a gente já começa a apertar mais ainda as compras. Que a gente entende que, opa, chegamos em um cenário onde a venda já está bem desgastada, entendeu? Então eu achei interessante fazer compras nessa zona aqui, justamente porque se o gráfico der uma evidência muito grande de que a queda vai ser longa, a gente consegue vender ele no topo descendente e ainda fazer um swing trade. Tudo está em aberto. No momento pareceu-me interessante adicionar algumas posições para longo prazo. Mas se eu ver que o gráfico não está correspondendo, a gente se livra de tudo e muita fé. Hã, eu acho interessante a gente ficar de olho nesse ponto, tá? Mensal tá feio, olhando exclusivamente para baixo, mas também confirma outra leitura cíclica, tá? Qual é a leitura cíclica, Felipe? Aqui, ó. Toda vez o nosso querido RSI entra apenas uma vez na zona dos 40, né? No último ciclo, ele buscou aqui justamente o RSI no mensal, ele ainda é mais confiável para marcar o fundo do que
no semanal, né? Observa como todas as vezes que ele tocou o fundo, realmente foi o fundo do gráfico, tá? Que ele passeou um pouquinho abaixo, mas ele deixou o 40 ali como máxima, certo? Já falei para vocês que o 40 do RSI no mensal, ele funciona como um suporte do gráfico. Na verdade, em todos os tempos de gráficos, o 40 ele é um suporte para uma tendência de alta, tá? E nesse momento a gente está aqui na zona dos 42, então tem um espacinho para mais uma queda, mas eu já não vejo mais essa queda sendo algo em torno de 40, 45, né? Minha previsão inicial era o Bitcoin chegar próximo à zona dos 40 mil, agora eu já estou achando que 50 é o nosso limite máximo. Obviamente, não estou cravando isso aqui, mas eu estou crendo que, assim, as evidências nos permitem entender que abaixo de 50 o gráfico tem uma porcentagem muito baixa, né, em questão de probabilidade de atingir, certo? Então a gente vai ter que se contentar com 50, montar nossas posições pensando em uma futura alta. Felipe, e se você pudesse chutar essa possível alta? Cara, eu sempre vou chutar pelo menos 80% do que foi a alta anterior. Digamos que vai na região dos 50 mil. Se a gente está na região dos 50 mil, a gente está botando um Bitcoin em 160 mil dólares, certo? Se você pensar que ele não vai subir tudo isso, ele vai subir pouca coisa após a formação do fundo, né? A gente tem aí pelo menos 140 mil, 130 e poucos mil. Pô, Felipe, mas isso é muito pouco em relação ao topo anterior. Sim, gente. Mas a tendência é essa. Quanto mais o preço do Bitcoin vai ficando caro, menos ele tende a se multiplicar. Uma coisa era quando o Bitcoin custava centavos, era muito fácil você agregar valor à moeda. Agora que ele está custando muito, já não vai ser tão fácil agregar valor à moeda. Você precisa de muito mais entrada para modificar o gráfico em uma determinada direção. Então, a tendência é que isso impeça o Bitcoin de continuar se multiplicando de 200 para 300, 400. Ah, mas você acha que um dia pode alcançar 1 milhão de dólares? Quem sabe? Mas a tendência agora, né, numa visão de multiplicação, é que a gente tenha cada vez ciclos com menos retorno, né? E vamos colocar aqui que na zona de 140 mil a gente tem 220% de retorno no Bitcoin. E lembrando que o Bitcoin é a moeda base, ela não é a única moeda que vai compor a nossa carteira, tá bom? Então, você tem um retorno desse em uma questão de 2, 3 anos e meio, é um retorno exponencial, tá, gente? É porque o mercado cripto ele começou com a vibe de 1.000, 5.000, 6.000% em algumas criptos. Isso fez com que muita gente deixasse de ser responsável. E o ponto dessa falta de responsabilidade que as pessoas começaram a ter é que elas esqueceram que um lucro de 100% é um lucro extremamente eficaz. Nem todo lucro vai ser de 1000%. Existem? Existem. No mundo cripto você consegue? Você consegue. Mas não é a torta e a direita. Quem pegou o boom lá atrás no início, pegou muito. Quem está chegando no fim da fila, vai pegar cada vez menos, até o dia que não entregue mais lucro, o preço esteja estabilizado e a gente tem que arrumar outras formas de fazer esses trades, tá bom? Mas esse é um chute inicial, né? Pegando uma base do que foi o ciclo anterior. Deus queira que eu esteja errado e nos entregue muito mais, tá bom? E para encerrar, já que a gente já finalizou aqui a ideia do Bitcoin, eu quero falar de dois criptos, uma volta à nossa cenário de análise, que é a Link. Por que a Link? Qual é o objetivo da Link estar aqui? Simples. A gente vive um boom das IAs. Eu vou ter que falar rápido porque, né, eu não quero passar de 20 minutos. A gente vive o boom das IAs. Vocês estão vendo aí IA para tudo que é lado, memória RAM ficando extremamente cara. E a Link, ela é literalmente a base para que todas essas criptos focadas em IA funcionem dentro do universo da blockchain, por ser um oráculo. Ela faz a ligação com o que está fora da blockchain para o que está dentro da blockchain. Então ela funciona muito bem, ela tem uma empresa extremamente estruturada por trás, o que corrobora com a ideia de que a Link não vai ficar de fora do próximo ciclo de alta. Ela ainda tem utilidade.
Dito isso, a gente volta para aquele cenário anterior. A Link ela tem um fundo consolidado na região dos 5 e aqui a gente ganhou muito dinheiro com ela. Eu lembro. A gente comprava em 5, vendia em 8, comprava em 5, vendia em 8, comprava em 5, vendia em 8. Cada vez que ela fazia esse ciclo, a gente estava faturando muito dinheiro. Claro, comprava uma parte para longo prazo, vendia uma parte no curto prazo. E assim a gente ia. Aqui foi uma época maravilhosa para este trader que vos fala. Eu espero sinceramente que essa época volte. $5 é o fundo da Link, região dos 5, $6, certo? E se o Bitcoin continuar caindo, consolidar, a tendência é que ela volte a também ficar andando de lado aqui. Nesse canal que corresponde aqui à região dos 5,60 até a região dos 9. Fiquem de olho nesse canal. Podem adicionar link o estudo de vocês, porque ela tem tudo para continuar performando bem. Vale lembrar que quem comprou ela lá na região dos 5, né, conseguiu vender ela por um preço favorável. Vamos ver quanto que a gente conseguiu aqui. Vamos dizer que você tenha comprado na metade. Você nem tenha comprado em 5, onde eu falei para comprar várias vezes. E vamos dizer que você tenha vendido também quando começou a queda. Dizer que você foi uma pessoa normal, que não acertou nem o topo e nem o fundo. Uma pessoa normal que não acertou nem o topo e nem o fundo teria feito mais de 200% de lucro na Link, com as coisas que a gente fala aqui no vídeo. Isso é bom. Cara, isso me deixa muito feliz, porque eu sei que muita gente pegou isso junto comigo. Eu peguei isso aqui, tá? Então, é bom que a gente tenha conseguido fazer esse lucro juntos. E novamente eu espero conseguir algo desse tipo, tá bom? Espero novamente conseguir fazer a Link chegar próximo desse valor. Afinal de contas, a região aqui dos 27, $28 é o suporte, é a resistência, perdão, imediata da Link. Então, qualquer coisa que a gente comprar a 5 e vender a 20 foi um bom preço, tá bom? Outra que eu estou de olho, lembrando que nada disso aqui é uma recomendação de compra, eu estou dizendo que eu vou fazer e eu quero que você estude para ver se isso faz sentido para você. Nem eu, nem ninguém, nem o cara mais consolidado pode ir o Warren Buffett na sua casa dizer para você compra determinada ação. Estuda antes, tá bom? Nossa realidade é diferente da sua. Aquilo que faz sentido para mim pode não fazer sentido para você. E é por isso que você tem que estudar. Estou dando caminhos para você estudar. O que você vai fazer é com você, o seu dinheiro, a sua casa, sua família. Beleza? Então vamos lá. A Render, ela é uma criptomoeda focada justamente em processamento de IAs. Eu estou focando só em IA essa temporada porque, bom, ações estão crescendo por conta de IA, porque criptos não cresceriam. A Render, ela meio que pega processamento de outras pessoas para poder fazer rodar as ideias de IA dentro da blockchain. Eu achei isso fantástico, achei uma ideia muito boa. Tem uma empresa consolidada por trás, estou acompanhando diariamente ali para ver se não vai sair nenhuma cagada das empresas, porque, né, volta e meia acontece. Está em uma zona de suporte, tá bom? Ela teve um suporte consolidado já perto da região de $1, beleza? Fez uma bela alta, tá bom? Fez uma belíssima alta, porque ela pegou o boom das IAs, né? Nvidia, 800%, a Nvidia entregou bastante dentro desse processo de IA, tudo ficou mais caro, então faz sentido ela ter ido junto. Aí, aqui, ó, a ideia do mais 200% depois. Então, nesse momento, a gente está de olho nela. Felipe, você acha que ela volta ao topo que ela chegou um dia? Sinceramente, não ligo. Não tô de olho nesse tipo de coisa. Tô de olho em algo próximo desse topo. Se ela chegar até a 6,18 e eu comprei ela a $1, comprei ela aqui, ela chegou até a 6,18, cara. Eu já tenho, sinceramente, 600% de lucro. E a gente ainda tá falando de um topo descendente, tá? A gente não tá falando de uma máxima histórica, a gente tá falando de algo ainda abaixo do topo anterior. Então isso vale a pena. Eu gostei dela, ela entrou na minha zona de observação, beleza? E eu passo ela para vocês, tá bom? Gente, eu vou finalizar o vídeo, né? Minha meta é 20 minutos, porque se deixar eu falar a tarde toda, é um assunto que eu amo, sou apaixonado. Então, peguem essas criptos, estudem, olhem, certo? Eu gostei dela também porque ela entrou nessa zona de sobrevenda aqui. Beleza? Não esquece de deixar o like, de comentar, de passar esse vídeo adiante para a gente crescer junto, né? A gente fez muito lucro ano passado, no ciclo passado, e o objetivo é continuar fazendo nos ciclos futuros, certo? E é isso. Muito obrigado.
por você que ficou até aqui. Deixe seu like aí. Tamo junto. Valeu e até a próxima.